bem, pessoal, vamos falar sobre apelação. Só para dizer para vocês, eu vou reenviar o arquivo sobre os efeitos dos recursos, na medida em que alguns alunos disseram que não conseguiram abrir. Então, eu vou reenviar em um outro formato para vocês terem esse acesso. Então, nós vamos agora começar os recursos em espécie, nós vamos começar pelo recurso de apelação. Postei para vocês aí um material explicativo sobre a apelação, na parte, é claro, nós estamos recém na introdução, né? Tentando entender esse recurso, que é um recurso muito importante para o sistema. Inclusive, eu botei para vocês ali a explicação de que a apelação é considerado o recurso por excelência. Por quê? Porque ele é um recurso que garante o duplo grau de jurisdição, porque o juiz profere a sentença, eu posso apelar a sentença de tudo aquilo que me gera inconformismo, desde que haja interesse recursal, e o tribunal, então, vai analisar esse recurso, vai poder prover, improver ou prover parcialmente o meu recurso. Então, é considerado um recurso por excelência até pela amplitude da matéria que devolve, porque eu posso recorrer de tudo. Eu não fico cingida, por exemplo, a matéria só de direito ou a alguns fatos. Historicamente, e até hoje, a apelação é o recurso cabível da sentença. Se eu tenho uma sentença, cabe apelação. Nós estudamos ainda, quando na nossa aula presencial, o conceito de sentença que eu acabei repetindo para vocês no material. A sentença como aquele ato que põe fim ao procedimento, o procedimento de conhecimento ou procedimento executivo. Então, quando eu estou diante de uma sentença, eu não tenho dúvida de que o recurso cabível é o de apelação, como sempre, historicamente, o foi e continua sendo. Compreendendo, como eu disse, a sentença como aquele ato que põe fim. Mas, eu coloquei isso para vocês também no material. Tudo aquilo que está contido dentro da sentença é objeto de apelação. Tudo que está contido dentro da sentença vai ser objeto de apelação, mesmo que aquilo pudesse ser uma decisão interlocutória. Por exemplo, o juiz deixou de apreciar uma liminar e ele passa a apreciar agora dentro de uma sentença. Aquilo, então, passa a ser parte da sentença e, sendo parte da sentença, é objeto de recurso de apelação. Então, essa é a parte mais fácil, né, da nossa aula, até porque nós fizemos até exercícios em sala de aula sobre a diferenciação de sentença, de interlocutória, de acordo, etc. e tal. Muito bem. A grande questão é, com o novo CPC, surgiu uma outra, né, possibilidade de cabimento da apelação. O que acontece? O novo CPC buscou restringir o cabimento do agravo de instrumento. Por quê? Porque antes do novo CPC existiam muitos agravos de instrumento. Então eles fizeram o quê? Bom, vamos reduzir o agravo de instrumento. Como reduzir o agravo de instrumento? Eles tiveram uma ideia que foi a seguinte: vamos fazer o artigo 1015 do CPC e lá nós vamos colocar uma lista de decisões interlocutórias que são passíveis de agravo de instrumento. As que não estiverem ali não são passíveis de agravo de instrumento. Então, assim foi feito. O que eles fizeram? Fizeram lá, né, um rol de decisões interlocutórias e disseram, aqui cabe agravo de instrumento, se não for isso, não cabe agravo de instrumento. Bom, vocês podem imaginar que fora desse rol existem várias decisões interlocutórias, então, que não seriam passíveis de agravo de instrumento. A situação foi tão drástica e tão inviável que, inclusive, o STJ já julgou que aquele rol não é taxativo. Por que o STJ julgou? Porque ali tem muito poucas interlocutórias. Existem situações que também são graves e que não estão ali. Então, o STJ acabou ampliando esse rol do 1015, mas ampliou para aquelas situações de urgência, não ampliou para tudo. Por exemplo, a questão da matéria probatória, via de regra, não se aceita nem pelo 1015, nem por entendimento do judiciário, o recurso de agravo de instrumento. Então, por exemplo, se vocês pedem uma prova pericial ou uma prova testemunhal e o juiz indefere, essa decisão interlocutória do juiz que indeferiu a prova de vocês, testemunhal, ela não está no rol do 1015. Então, não cabe agravo de instrumento. O judiciário entende que também não é uma situação de urgência. Consequentemente, essa decisão interlocutória, ela não é passível de agravo de instrumento. E o que acontece? Então, eu não posso impugnar essa decisão, essa decisão, então, ela vai precluir? Não. E aí é que vem o parágrafo 1º do artigo 1009. O que diz lá? Que aquelas decisões que não são passíveis de agravo de instrumento, elas vão ser devolvidas na preliminar da apelação. Então, vocês imaginem o seguinte, que foi a situação que eu coloquei para vocês com um exercício prático. Imaginem que o réu, ele peça a produção de prova testemunhal. O juiz indefere. Veja, no 1015 não cabe agravo, o judiciário entende que não é urgente e não cabe agravo. O que esse réu vai poder fazer? Quando ele lá no futuro, imaginando que ele venha perder, né, alguma coisa na sentença, e ele for fazer apelação,
ele vai preliminarmente apelar dessa decisão interlocutória que indeferiu a produção da prova testemunhal. Então ele vai colocar, olha, foi pedido na página tal a produção de prova testemunhal, na folha tal o juiz indeferiu. E aí dentro da apelação ele vai devolver o recurso daquela decisão interlocutória. Aquela decisão interlocutória ela não preclui. Isso é importante, ela não preclui. Aí vocês vão me perguntar assim, mas eu tenho que consignar que no futuro eu vou recorrer? Não precisa. Não precisa. Né? É simplesmente eu anotar aquilo ali, que no futuro, se eu quiser, eu posso impugnar. Claro, ninguém é obrigado. Se o réu disser assim, pensando bem, até é melhor não ter ouvido testemunhas, ele não precisa. Mas se ele achar importante, o que acontece? Ele, quando for apelar, além de fazer a própria apelação dele, por exemplo, ele perdeu o dano material. Além de apelar do dano material, ele vai colocar preliminarmente que ele quer a produção da prova testemunhal. O que vai acontecer? A apelação dele chega no tribunal e o tribunal, antes de julgar o mérito da apelação, vai julgar aquela preliminar, se tem ou não que produzir a prova testemunhal. Aquela questão ela é prévia. E aí foi a pergunta que eu fiz para vocês. O que vocês acham que acontece se o tribunal acolher o recurso do réu em relação à oitiva de prova, né, testemunhal? E a resposta é desesperadora. Se o tribunal entender que realmente a prova testemunhal era importante, o tribunal vai fazer o que? Vai cassar a sentença. Vai mandar o processo voltar ao primeiro grau, vai produzir a prova testemunhal, o juiz vai proferir uma nova sentença, vai ter novo recurso de apelação ou novos recursos, depende se as partes vão fazer, e aí depois subirá para o tribunal julgar. Vocês devem estar pensando, mas isso é uma perda de tempo sem precedentes. Eu concordo plenamente, mas isso é uma previsão legislativa. Então, o que acontece? As decisões interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento, não se preocupe, nós vamos ter uma aula algumas aulas de agravo de instrumento, que nós vamos analisar detalhadamente quais são essas interlocutórias. As interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento, e que por entendimento também no judiciário não são passíveis, eu não vou poder agravar. Eu vou guardando elas para devolver na preliminar da apelação. Quando sair a sentença, que é o ato do juiz que põe fim ao procedimento, quando eu for apelar da sentença, eu vou devolver aquela questão. Pode ser que tenha 1, 2, 3, 4 interlocutórias, sei lá quantas sejam, para eu devolver. E se o tribunal acolher a preliminar, dependendo da preliminar que seja, dependendo, pode ser que tenha que voltar ao primeiro grau. Não, nem sempre vai voltar. Vocês imaginem que, por exemplo, vou dar outro exemplo. O juiz na audiência tenha aceitado ouvir uma testemunha. E a parte tenha contraditário, dito, olha, essa testemunha é amiga íntima, não pode. O juiz diz, eu não aceito a contradita, indefiro. Essa decisão também não cabe agravo de instrumento. Eu devolvo na preliminar da apelação, então, né, o recurso dessa decisão. Se o tribunal disser assim, realmente a testemunha ela era realmente impedida, ou ela era suspeita, o que o tribunal faz? Simplesmente afasta aquele testemunho e depois julga a apelação. Só que, por exemplo, num caso de necessidade de produzir provas, vai ter que voltar ao primeiro grau. Vai ter que desconstituir a sentença. Então, é uma perda de tempo. Logo, nós já temos aqui, então, a conclusão de que a apelação não é o recurso cabível apenas da sentença. É o recurso cabível da sentença e também das decisões interlocutórias que não são agraváveis de instrumento. Então, essa foi uma grande modificação que o CPC de 2015 fez, que foi trazer, digamos assim, uma amplitude no objeto, né, da apelação. Então, você já sabe, a apelação agora é quase uma forma matemática. A apelação, ela não se presta mais para impugnar só a sentença. Ela impugna a sentença e as decisões interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento. Bom, então, essa parte aqui é a parte do cabimento do recurso de apelação. Agora, vejam, tem uma terceira parte do conteúdo que eu coloquei para vocês para a gente analisar, que é a seguinte. Vocês imaginem o mesmo exemplo, que foi como eu fiz para vocês. Eu fiz um roteiro com o mesmo exemplo. Eu sou a parte ré. E eu, como parte ré, pedi prova testemunhal. O juiz indeferiu. E imaginem que agora eu ganhe na sentença. Mesmo não produzindo a prova testemunhal, eu ganhei. Olhem que coisa maravilhosa. Eu pedi prova testemunhal, o juiz indeferiu e eu ganhei na sentença. O que nós aprendemos? Que se eu não tenho prejuízo, eu não posso recorrer. Por quê? Porque me falta interesse recursal. Então eu ganhei, eu estou feliz, né, mesmo o juiz não ouvindo minhas testemunhas. Só que não esqueçam, eu ganhei, mas
a outra parte pode recorrer. No nosso exemplo, o réu ganhou. Isso é um exemplo. Vocês imaginem que o autor venha a apelar. O autor venha a apelar. Vocês concordam que na sentença que o réu ganhou, ela pode ser reformada? E se ela for reformada, o autor passa a ganhar. E de repente, para o réu, a oitiva das testemunhas que forem deferidas passa a ser algo importante. Então, de novo, veja, o réu pediu prova testemunhal, o juiz indeferiu. Mas não tem problema, porque a sentença foi a favor do réu. Ele está feliz. Porém, o autor apela. E o autor apela, e o réu que está ganhando, ele pode vir a perder. E por que ele pode vir a perder? Porque pode haver a reforma dessa sentença. O que diz o CPC? Bom, o réu apelar não vai porque ele ganhou. Tá, mas o que ele pode fazer então? Ele vai responder o recurso de apelação, através das chamadas contrarrazões. Ele vai responder. E quando ele for responder o recurso de apelação, na preliminar das contrarrazões, ele vai poder então consignar que ele está recorrendo daquela decisão que indeferiu a prova testemunhal. E vai dizer, olha, pelo risco, se houver o risco da reforma da sentença, então eu quero sim a produção da prova testemunhal. Vai para o tribunal pode acolher ou não, né? O tribunal pode entender que tem que ouvir as testemunhas ou pode entender que não tem que ouvir. A decisão, aliás, em sede recursal, a gente não sabe. Então, vocês vejam que interessante. O réu ganhou. Só que agora o autor apelou e ele tem medo da reforma. Se ele não devolver a questão da produção da prova testemunhal, essa questão vai precluir. E pode ser que reforme a sentença e ele venha a perder no processo sem a produção de uma prova que ele considera importante. Logo, como é que ele vai impugnar isso? Na preliminar das contrarrazões, na preliminar da resposta ao recurso de apelação. É lá que ele vai responder a isso, vai responder o recurso de apelação e preliminarmente ele vai dizer, olha, na folha tal, eu pedi prova testemunhal, o juiz indeferiu, mas eu quero a prova testemunhal por esse motivo. Depois ele vai responder o recurso do autor, ele vai lá escrever que o recurso do autor não merece ser provido, que a sentença está correta, muito bem, muito bem, muito bem, e vai pedir, então, nos pedidos dele, que, caso o tribunal entenda por reformar a sentença, que sejam ouvidas as testemunhas que são importantes. Então, vocês vejam, se a parte que teve uma decisão interlocutória, que ele não pôde fazer agravo de instrumento, se ele pretende no futuro devolver isso, ele vai devolver na preliminar da apelação. Tá, mas e se ele não pôde apelar porque ele ganhou? Ele devolve na preliminar das contrarrazões, que é a resposta ao recurso. Claro, ele devolve se ele quiser. Se ele não quiser, não devolve, porque ninguém é obrigado a recorrer. Então, esse é o artigo 1009. Ele é de uma compreensão um pouco mais difícil, por quê? Porque ele puxa para a apelação um cabimento mais amplo do que ela tinha antes. Isso é evidente, é inegável. E por quê? Porque surgiu esse ranço com o excesso de agravo de instrumento, que ia para o tribunal, aí houve uma pressão, vamos diminuir o número de agravo de instrumento, e ao diminuir o número de agravo de instrumento, o que eles fizeram? Eles jogaram para dentro da apelação ou das contrarrazões as decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento. Naturalmente que nós já aqui tivemos um raciocínio. Qual que nós tivemos? Pô, mas dependendo da matéria que eu devolver a preliminar da apelação, se o tribunal acolher, de repente o processo vai ter que voltar ao primeiro grau, sim. O prejuízo, o tempo, eu considero que é muito grande e a chance disso acontecer também é muito grande. Mas, como eu sempre digo para vocês, não sou eu que faço a lei, nem muito menos eu que fiz a lei. Então, quem fez achou melhor esse risco do que manter o sistema de ampla recorribilidade das interlocutórias, como era antes, né, no outro CPC de 73. Vejam, esse daqui é o cabimento da apelação. Eu não cheguei na parte do procedimento, que daí eu vou explicar para vocês o procedimento. Mas, entendendo esse cabimento, o procedimento vai ficar mais fácil para que vocês entendam, né, como é que funciona no primeiro grau essas interposições, aqueles prazos que o próprio CPC acaba sugerindo no 1009 implicitamente. Então, fazendo um fechamento, já sabemos agora o cabimento da apelação. A apelação é o recurso cabível da sentença, eu posso recorrer à matéria de fato, à matéria de direito, é uma ampla possibilidade de cognição, porque é o chamado recurso por excelência. E eu coloquei para vocês um textinho sobre isso. Mas a apelação, ela ganhou, né, um cabimento mais amplo na medida em que ela agora também impugna as decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento. E até mesmo as contrarrazões da apelação ganharam importância na medida em que, se a pessoa não pode apelar, ela vai fazer o quê? Vai devolver a matéria em preliminar de contrarrazões de apelação. Então, não esqueçam
né, ler o conteúdo, assistir a aula e havendo dúvidas, já sabem, eu coloquei para vocês os canais de contato. Por quê? Porque não é uma matéria fácil. Então, entrem em contato, perguntem, vai ser sempre esse esquema, né, material, vídeo. E muito importante, não ficar com dúvidas nesse momento. Muito importante. Espero que esteja entendendo. E esse é o início da matéria. Vou passar o procedimento e vai acabar recapitulando isso. Muito obrigada para vocês.